Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, já traçar esse pré-jogo, né? Essa partida que acontece amanhã, às 9h45 da noite, decisão pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre prováveis escalações, mudanças, né? Surpresas que os técnicos podem acabar colocando para essa grande decisão e traçar o panorama, os principais detalhes a gente vai trazer aqui. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de Flamengo e Corinthians, né? Vamos lá então, esse jogo acontece amanhã às 9h45 na Neoquímica Arena. Lembrando que a Copa do Brasil, a gente inclusive já traçou esse panorama, né, num shorts gravado aqui mesmo no nosso canal, em que a gente falava como as equipes chegavam para essa decisão. O Corinthians vem de vitória sobre o Atlético Paranaense 2-1. A mesma situação aconteceu com o Flamengo, só que venceu o Cuiabá fora de casa também pelo mesmo placar 2-1. E aí esse jogo que acontece amanhã às 9h45, ele tá cheio de ingredientes pra gente trazer aqui. Não só do ponto de vista de uma revanche, por que não dizer, até porque essas equipes também se enfrentaram pela Libertadores da América e melhor para a equipe do Dorival Júnior naquela ocasião, e agora é Copa do Brasil. É uma situação diferente, mas é uma final. É uma decisão em que ninguém quer perder, ninguém quer ficar com o vice-campeonato. E a Copa do Brasil, ela é uma competição que ao longo dos anos, ela vem se mostrando cada vez mais importante para os clubes. Seja do ponto de vista financeiro, até porque o campeão vai levar só 60 milhões de reais, fora o fato de ser um título de relevância e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. E também a vaga na decisão da Supercopa do Brasil com o campeão do Brasileirão, né? Então todos esses detalhes também estão em jogo, né? Até para o planejamento das equipes para a temporada 2023. Tanto Corinthians e Flamengo, vamos ser sinceros, não tem mais chance de título do Brasileirão, né? Pode esquecer. Então, para a equipe do Vitor Pereira, existe uma chance. E qual é ela? A Copa do Brasil. Para a equipe do Dorival Júnior, tem duas chances. A Copa do Brasil agora e a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, né? Isso é importante que a gente ressalte aqui, tá? Esse jogo acontecendo na Neoquímica Arena no primeiro jogo, o que é uma tendência que a gente observa, né? Que o Corinthians vá buscar o resultado no primeiro jogo. Pode sair até com uma margem mínima, né? De 1-0, 2-1, 3-2, 5-4, o que for. Margem mínima. Até porque na Copa do Brasil não tem o critério do gol fora de casa. E você ir para o Maracanã, num jogo, né? Que a gente sabe como é jogar contra o Flamengo no Maracanã. Ainda mais sendo uma decisão do outro lado, um time recheado de craques, e você precisar do resultado positivo como precisou na Libertadores da América, não dá mais para ter essa margem. E para o Flamengo, o que é que interessa? Um empate está muito de bom tamanho e quem sabe até uma vitória, por que não dizer? O Flamengo tem um retrospecto muito positivo na Neoquímica Arena, não à toa. Na última vez em que esteve lá, pela Libertadores, venceu por 2-0 com facilidade num vídeo que a gente fez, inclusive, aqui no canal, para falar um pouco sobre esse jogo, né? E aí, o que a gente tem para trazer de detalhes para vocês, né? O Corinthians e o Flamengo já encerraram sua preparação. Vamos primeiro falar sobre a equipe da casa, né? A equipe mandante. O Corinthians encerrou sua preparação e a gente vai ver o provável time. Primeiro a gente vai falar sobre as prováveis surpresas que nós podemos ter, né? Para esse jogo, em relação à equipe do Corinthians comandada pelo Vitor Pereira. Alguns testes estão sendo realizados, até porque a escalação do Corinthians todo mundo já sabe, né? Cássio no gol, é Fagner na direita, é Balbuena na zaga, é Fábio Santos na lateral esquerda, é Fausto Vera e do Queiroz. Existe a expectativa, né? Alguns torcedores pedindo o Maicon, mas para um jogo em que você precisa, né, de uma alta intensidade e o Maicon está retornando de um processo de lesão, não seria saudável colocar esse atleta, né, nesse momento, digamos assim, até assumir novos riscos e também, né, ter aquela situação de, quem sabe, talvez até perdê-lo por sobrecarregá-lo fisicamente, melhor dizendo, né? Então, quais são os testes que o técnico português Vitor Pereira está fazendo? Vamos lá. Ele testou Vital, testou Mosquito, testou Adson e a mais surpreendente de todas, testou Ramiro. Ramiro, essa é a mais surpreendente para mim, né? São 4 jogadores com suas características, mas um eu já descarto de cara, já manifestando a opinião pessoal e da própria torcida, né? Até porque não tem a mínima condição desse cara jogar numa decisão contra o Flamengo, na minha visão. Ele pode até jogar e arrebentar, né? E tudo é possível, né, no mundo do futebol. Mas o Matheus Vital não tem condição de começar durante os 90 minutos. É um cara que, tudo bem, tem as suas limitações, eu ainda espero vê-lo
jogar muito mais pela faixa central do campo, onde ele foi destaque no Vasco, do que como ele joga no Corinthians, que é pelo lado esquerdo. E aí eu achei ele um cara limitado. É uma opção boa para o segundo tempo? É, sim. Mas para começar contra o Flamengo, eu não acho que seja uma boa opção. Aí sobram 3. Adson, Ramiro e Gustavo Mosquito. O que a gente projetava há algum tempinho atrás, uma semana, 2 semanas atrás, né? A gente projetava Gustavo Mosquito naquela função, né? Até porque ele foi bem no jogo contra o Fluminense, da classificação. Ele vinha nessa sequência, formando um trio de ataque com Roger Guedes e Yuri Alberto. Mas devido à irregularidade dele nos últimos jogos, abriu-se essa possibilidade e também se considera que do outro lado tem um meio de campo que joga no losango com Thiago Maia, João Gomes, o Everton Ribeiro e também o Arrascaeta, até mesmo num quadrado com dois volantes alinhados, né, que são no caso Thiago Maia, João Gomes e mais à frente o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Então, a ideia do Vitor Pereira também seja povoar o setor de meio de campo. E aí, lá na frente, deixar Roger Guedes e Yuri Alberto na velocidade para incomodar, infernizar a vida dos defensores. Lembrando que o Ramiro, ele também já jogou como um meia pelo lado direito, mas aquele meia estilo Romero no Corinthians, né? Para deixar uma coisa aqui mais simples de se dizer, né? Aquele cara que não digamos como um Roger Guedes, um cara driblador que vai para cima, não, é aquele cara de uma função tática, né? Aquele cara que faz a recomposição, né? É aquele motorzinho, como a gente fala. Esse é típico da característica do Ramiro, esse é o típico estilo de jogo dele. Então, em alguns momentos, se ele estiver entre os 11 titulares, e aí me surpreende também essa informação, mas eu também não vou negar essa possibilidade, que ele por vezes atue como meia direita, mas também recomponha fechando ali como um terceiro volante e quem sabe até numa saída de jogo o Fausto Vera esteja entre os zagueiros e aí os laterais se espetando, né, o Fábio Santos e também o Fagner, abre-se nos lados, né, até ali como meias centrais, no caso do Queiroz e também o Ramiro. Então essa possibilidade também está aberta. Adson. O Adson, ele é um jogador que pelo lado esquerdo ele vem surtindo mais efeito. Até porque ele é um jogador que não tem perna direita, a gente tem que ser sincero aqui. Todo jogador que vai marcar o Adson sabe que ele só puxa para a perna esquerda. Então é melhor jogar pelo lado esquerdo. E no lado esquerdo a gente já sabe que tem o Roger Guedes. Então a possibilidade do Adson também é bem pequena. Então eu ficaria na dúvida entre Ramiro, justamente por esses fatores que eu citei, e também o Gustavo Mosquito, né? E a gente tem que ver, né, aguardar até o último momento para saber quem vai ser o titular. Mas essa ideia do Ramiro me surpreendeu, mas eu considero ela como positiva. Até porque você, tendo que parar Everton Ribeiro e Arrascaeta, simplesmente não é qualquer um que é capaz de fazer. Então precisa de superioridade numérica nesse setor. E aí que entra a importância de 3 caras que, tudo bem, um sabe sair mais para o jogo, que é o Fausto Vera, mas marca muito bem. E tem outros que não tem tanta qualidade técnica, mas sobram na raça, na disposição, na vontade. São, no caso, Ramiro e do Queiroz. E nesse jogo, especificamente, raça, vontade, determinação, o famoso correr durante os 90 minutos não pode faltar, né? Até porque o Flamengo sobra em qualidade técnica e o Corinthians precisa igualar esse confronto também na qualidade técnica, mas se sobressair na vontade. E a fiel torcida que esgotou os ingressos vai estar lá para apoiar, né? Então, provável escalação do Corinthians: Cássio no gol, Fagner na direita, Gil e Balbuena, Fábio Santos na lateral esquerda. Eu vejo a possibilidade mais forte dessas que eu citei, Adson, Mosquito, Matheus Vital e o próprio Ramiro, do Ramiro atuar. Então eu iria de Fausto Vera, Ramiro e do Queiroz, até para tentar parar Arrascaeta e Everton Ribeiro. Você neutralizando esses caras, o jogo fica, entre aspas, mais fácil. Se você tirar esse poder de criação do Flamengo, com certeza a equipe do Dorival Júnior vai se sentir incomodada. Tem que incomodar semelhante ao que fez o Fluminense no Brasileirão, semelhante ao que é mais como o Fluminense, até porque o Inter no jogo por 0-0 não foi aquele incômodo como foi o Fluminense, não atuou. A equipe do Fernando Diniz ainda saiu vitoriosa dentro do Maracanã. Então são jogos espelhos para que o Corinthians consiga construir um resultado positivo, né? Então essa é a minha projeção. Fausto Vera, do Queiroz, Ramiro, Renato Augusto na meia, Roger Guedes e Yuri Alberto lá na frente, tá? E aí esse seria o time do Corinthians. E na reserva teria Juliano, 12º jogador, teria outras opções importantes, Rafael Ramos, Lucas Piton. Tem aí também o próprio Maicon, né, que pode entrar na segunda etapa, o Mosquito, né, o Adson. Então são opções interessantes, tá? Pelo lado do Flamengo, a equipe do Dorival Júnior, que tem 2 decisões, esse mês de outubro é fundamental para a equipe rubro-negra, até porque se eles não vencerem essa Copa do Brasil, até porque são favoritos,
eles terão uma segunda oportunidade, mas ninguém quer dar margem, né, para chegar numa decisão de Libertadores mais pressionado ainda. Tudo bem, o Flamengo, se vencer o título, vai também chegar pressionado da mesma forma, mas ninguém quer, né, evitar deixar 2 títulos correrem tanto risco assim, ainda mais com o super elenco do Flamengo. Por sinal, o Mengão já embarcou, né, para São Paulo, e a gente inclusive presta solidariedade aqui no canal ao Vidal, tá? Seu pai acabou falecendo, a gente presta solidariedade a esse atleta, mas mesmo com esse acontecimento, ele foi para São Paulo e quer estar, né, junto com a equipe, vai jogar na Neoquímica Arena, beleza? Ele ganhou o apoio da torcida e tudo mais, todas essas ondas de manifestações positivas em relação ao Vidal, tá? Inclusive o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio também viajaram para São Paulo, né? Embora eles estejam passando por processo de lesão, vão acompanhar, né, a delegação. E o time do Dorival Júnior, gente, é sem surpresa, não tem muito o que inovar, né? É Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz na lateral esquerda. O João Gomes e também o Thiago Maia como 2 volantes, Arrascaeta e Everton Ribeiro como 2 meias mais avançados, Pedro e Gabigol lá na frente. Que time é esse do Flamengo? E na reserva ainda tem Vidal, tem Marinho, tem Everton Cebolinha, tem muita gente boa, fora os garotos da base, Matheus França, tem o próprio Vitor Hugo. Então realmente tá cheio de boas opções essa equipe do Flamengo, tá? E a gente tem que citar um cara que o Flamengo, claro, vai se apoiar pela qualidade técnica dele, como o Corinthians também tem que ficar de olho, e ele se trata, né, de Arrascaeta. Já foi carrasco do Corinthians na Neoquímica Arena nesse ano de 2022, na própria Libertadores da América, onde ele marcou um golaço, mas também na conquista do título da Copa do Brasil do Cruzeiro lá em 2018. Naquela ocasião, o Corinthians, né, o Corinthians foi derrotado, né, pelo Cruzeiro na Neoquímica Arena, né? Então realmente o Arrascaeta sabe como vencer uma Copa do Brasil e é realmente um cara diferenciado. Do Queiroz, Fausto Vera, Ramiro devem propor uma marcação com muito cuidado, né, em cima desse jogador que com um toque na bola pode decidir, né? Então, sem surpresa em relação ao Flamengo, tá? Só esses detalhes que a gente acabou citando aqui em relação ao pai do Vidal e também a viagem do Arrascaeta e também do Bruno Henrique, mas muita gente não sabe, tem jogadores pendurados do Flamengo que podem ficar de fora da final, tá? Podem ficar de fora, inclusive eu não sabia dessa informação, fui buscar aí e tal. E são nomes titulares do Flamengo. Pelo lado do Corinthians, não são titulares, o que é melhor, né, para a equipe do Vitor Pereira. Por sinal, são até alguns jogadores que nem jogando tão assim com tanta frequência. Raul Gustavo, Cantillo e tem outro nome que eu não me recordo nesse momento. E do Flamengo, olha só quem são os nomes que podem ficar de fora numa eventual decisão no Maracanã se tomarem um cartão amarelo. Léo Pereira, zagueiro titular, tudo bem, tem reposição à altura. Fabrício Bruno, o próprio Pablo, que já jogou no Corinthians, né? Tem também o Everton Ribeiro, que aí não é aquele perfil tanto, né, de um cara tão assim epidérmico, né, que costuma se envolver em confusões. Essa possibilidade é um pouco menos provável, até porque ele não tem tanta característica de marcação. Agora esse tem, João Gomes. Esse tem característica de marcação, podendo parar um eventual contra-ataque puxado por Renato Augusto, Roger Guedes ou Yuri Alberto, não sei. Ele pode vir a ser amarelado, mas também tem substituto à altura, a gente está falando de Arturo Vidal. E esse nome ainda de mais peso, Gabigol. Ele também está pendurado e se tomar cartão amarelo, esse com fortes possibilidades, né, pode ficar de fora da eventual decisão no Maracanã. Claro que os jogadores do Corinthians vão se, digamos, aproveitar desse fato para tentar colocar, né, digamos, lenha na fogueira. Então, essa decisão promete não só por esses aspectos, mas também pela necessidade em si do Corinthians fazer o resultado e do Flamengo, que não é bobo, sabe que tem um time qualificado, muito bem treinado pelo Dorival Júnior e quer vir, com certeza, com uma tranquilidade para o Maracanã. É claro que aquilo que aconteceu na Libertadores, a tendência é de que seja diferente agora na Copa do Brasil. Até pelo Corinthians estar mais inteiro, estar na melhor fase, contar com seus principais jogadores inteiros. Naquela época, o Yuri Alberto não estava na fase de hoje. Renato Augusto não estava bem fisicamente. Fagner retornando de lesão. Então o time estava destroçado ainda fisicamente e sem a principal confiança de alguns jogadores. Roger Guedes não estava na fase que está hoje. Então, com certeza, essa decisão, a promessa é de que seja muito diferente e a expectativa, claro, vai ficar
pelo desenrolar, né, dessa decisão. Até porque o Flamengo sabe como vencer o Corinthians na Neoquímica Arena e o Corinthians já venceu o Flamengo nessa temporada no Brasileirão por 1-0 na Neoquímica Arena. Então é um jogo de muitos ingredientes. E claro, a gente vai fazer a análise desse jogo aqui no canal. Vai ter live pós-jogo, beleza? Pode ficar ligado aqui, beleza? Mais ou menos o jogo deve estar acabando lá para as 11h30 por aí. Mas com os acréscimos 11h35, então lá para as 11h40, 11h45, 11h50 a gente deve estar fazendo uma live aqui para falar sobre o jogo e logo após a live também vai ter vídeo, né, para analisar em si esse jogo, Flamengo e Corinthians pela final da Copa do Brasil. Valendo muito, pretensões financeiras, pretensões para 2023, projeções, mas a gente sabe, vai acontecer no aqui e no agora, Neoquímica Arena amanhã, próxima quarta-feira, Maracanã. E claro, a gente vai trazer toda a análise aqui no canal. Se inscrevam, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário o que é que tu acha sobre essa decisão, o que é que vai acontecer, quem vai ser o campeão, comenta aqui e eu volto na próxima. Eu sou o Luiz Eduardo, tamo junto e misturado. Valeu, galera!